irmãos? Quase que eu não consigo ouvir a minha própria voz. Então, daqui a pouco a turbina esquenta e eu vou ficar sem voz aqui. Amém? Nós vamos orar para que o Senhor Jesus Cristo nos conceda uma caixa nova ou um alto-falante novo, né? Deus vai preparar para nós aqui e as coisas vão ficar maravilhosas. Ô, glória! Agora está aqui. Vai aí. Misericórdia. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Irmãos, nós temos aqui uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Vamos falar de um homem chamado Estevão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este homem chamado Estevão, diácono da casa do Senhor Jesus Cristo, a palavra vai dizer que é um homem cheio da graça e cheio do Espírito Santo de Deus. É um homem que ele vai sair na cidade orando pelos enfermos e os enfermos vão ser curados. É um homem que vai fazer a obra do Senhor Jesus Cristo pregando o Evangelho. Um homem com um coração limpo, puro, reto diante do Senhor Jesus. É interessante que, apesar desse homem ser um homem muito bom, um homem que vai orar pelos enfermos e os enfermos vão ser curados, como de repente pegaram ele, levaram para dentro do sinédrio e quando chegou lá, ele começou a pregar. Ele começou a falar do Velho Testamento e ele veio trazendo, veio falando. O povo que estavam ali começaram a olhar para ele falando, ele fala com sabedoria. O rosto dele parece um rosto de anjo. Mas de repente ele começa a olhar para o teto daquele lugar e ele começa a dizer, eu vejo Jesus à destra do Todo-Poderoso. Ele viu um buraco no céu, um buraco no teto e pôde contemplar com os olhos da fé, pelo intermédio do Espírito Santo, Aleluia, o Todo-Poderoso. Aí é interessante que todos que estavam ali, que estavam falando, olha, ele tem sabedoria, ele sabe o que fala, o seu rosto é um rosto de anjo. Começaram a dizer, é blasfêmia. É blasfêmia. Pega ele, arrasta para fora. Eita Deus. Quando arrastaram ele para fora, nós sabemos que a blasfêmia, o povo pegavam-se as pedras e matava a pedrada. A mulher adúltera, ou seja, matava-se a pedrada. Pegaram ele, arrastaram para fora, pegaram as pedras e começaram a apedrejar Estevão. Eita Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Um homem que pratica o bem. Um homem que faz o bem para onde ele mora, onde ele caminha. O Espírito Santo está com ele, o enfermo chega até ele, vai lá e coloca as mãos e Deus cura. Aleluia! Ou seja, meus irmãos, eu entendo com isso, é que nós vamos sofrer perseguições sim. Nós vamos ser perseguidos sim. Nós vamos conseguir agradar a todos? Não. Mas eu não quero saber se eu vou agradar a todos. Eu quero saber é que eu estou agradando o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Eu posso ser reprovado aqui nessa terra, mas eu vou aprovado no céu. Aleluia! Eu estou tranquilo. Porque disseram para mim que eu não sou desta terra. Quando Pedro chegou até Jesus e disse bem assim, Senhor, como vamos pagar o imposto? Vá até o lago, joga a vara, pensa, coloca a mão na boca do peixe. Quando ele colocou, ele arrancou a moeda. O que tem na moeda? A face de César. Então, dê para César o que é de César. Aleluia. Nós se reunimos aqui pelo intermédio do Espírito Santo para buscar as coisas santas diante do Senhor dos Exércitos. Eu não vim aqui para falar dos irmãos sobre a roupa, sobre a sua veste, sobre a sua pintura. Eu não vim aqui dizer sobre o seu cabelo. Eu vim aqui dizer para você que Jesus é
Você está pregando contra a doutrina do mistério? Não, jamais. Santidade, cada um sabe aonde põe a mão. Aquele que tem o Espírito Santo não vai colocar as mãos naquilo que não agrada. Quem tem o Espírito Santo vai colocar as mãos naquilo que agrada o Senhor, porque ele sabe que um dia o Senhor vai arar estas nuvens e está bem perto, irmãos. Falta bem pouquinho. Estevão está sendo apedrejado e de repente ele olha e fala: Pai, perdoa eles. Será que nós somos capazes de perdoar? Porque se nós não perdoamos, nós também podemos não ser perdoados. Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Quando ele estava sendo apedrejado, ali havia um jovem chamado Saulo, e as vestes, os mantos, foi colocado aos pés dele. Ele olhava aquilo ali. Quando Estevão morreu, que entregou o seu espírito ao Senhor, desencadeou então uma perseguição contra o povo de Deus. Desencadeou uma perseguição contra os servos do Senhor Jesus Cristo. Quando você está passando pela luta, passando pela prova, meu irmão, temos que dobrar o joelho, temos que clamar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem pode nos guardar é o Senhor dos Exércitos. É Jesus que pode nos guardar. Glória a Deus. Ele começa a perseguir. Sabemos que esse homem é um homem que cresceu com Gamaliel. Ele vai conhecer o Torá. Ele vai conhecer da lei. Ele vai viver dentro da lei. Ele começa a perseguir o povo de Deus. Ele começa a matar o povo de Deus. Pegava o povo de Deus e jogava no presídio. Ele então vai pedir carta para ir até Damasco, para continuar a perseguição contra o povo de Deus. As cartas são concedidas a ele. Ele pega essas cartas, recolhe alguns soldados e vai entrar no deserto de Damasco. No capítulo 9 de Atos, nós vamos entender que eles estão a caminho de Damasco. A Bíblia diz que aparece agora uma luz. E quando aparece esta luz, eu imagino que eles viajavam de cavalo. Eu imagino que eles estavam em cima do cabelo. Glória a Deus. De repente, Saulo cai no chão. Glória a Deus. E daquela luz vai sair uma voz dizendo: Saulo, Saulo, Eita Deus. por que tu me persegue? Grande Deus de poder. Aleluia. O que eu entendo com isso, meus irmãos, é que quem está perseguindo um servo do Senhor Jesus Cristo, uma serva do Senhor Jesus Cristo, vai se encontrar com Jesus.